bloqueio, depredação e até tiro. As eleições no Sindimotoristas em São Paulo. De saco cheio, Metrópole Paulista registra mais de 120 BOs por roubo de painéis. Elétrico fritando, fumaça saindo de coletivo da Transolf. Grave, ônibus da Gontijo colide em outro coletivo e deixa mortos no sul de Minas. Incêndio destrói ônibus no Grande Recife. Casal é preso com drogas em ônibus no Paraná. Olá, boa noite. Começa agora o Expresso Alerta, um jornal vibrante que mostra o mundo rodoviário como ele é. São Paulo viveu uma semana complicada no transporte coletivo. O Sindimotoristas, sindicato que representa os motoristas da capital paulista, enfrenta um longo e tumultuado processo para a escolha de sua nova diretoria. São ao todo 4 chapas candidatas. Em meio a esse caos, onde há uma briga interna no sindicato, terminais acabaram sendo fechados. Um exemplo é o Terminal Santo Amaro, que teve bloqueios e até ônibus quebrados. Na região da Barra Funda, um corredor foi bloqueado. A população, claro, ficou no prejuízo. A SP Trans diz que acionou guinchos para a retirada dos ônibus. Um boletim de ocorrência foi aberto na polícia. Junto a essa confusão, um homem acabou sendo baleado em frente à garagem da Campo Belo, lá na Zona Sul. Ele foi atingido de raspão por 2 homens que passavam de moto. A vítima teria sido funcionário da Campo Belo há vários anos atrás, mas que já estava aposentado, sendo um dos apoiadores da chapa de Valdevan 90, que disputa o processo eleitoral no sindicato. Ele foi atingido no ombro e não corre risco de vida. Seguimos pela capital. O pessoal da aviação Metrópole Paulista já tá de saco cheio da criminalidade que assola a Zona Leste. A empresa diz que, apesar dos vários boletins de ocorrência, as ações criminosas persistem. Em alguns casos, grupos armados rendem motoristas e cobradores nos pontos finais. E sabe por que tudo isso acontece? Os marginais entram nos ônibus e roubam os painéis dos coletivos. Este ano, já foram 121 ocorrências deste tipo e 30 ônibus já ficaram ao mesmo tempo fora de circulação. Esses ônibus não conseguem circular sem a parte eletrônica do painel funcionando. Além de prejudicar a população, o conserto é caro e demora semanas para ser feito. A violência contra os profissionais e a falta de ônibus nas ruas resultou na abertura de diversos boletins de ocorrência. As regiões do Jardim Paulistano e Vila Mara são as mais afetadas. Na Avenida São João, um idoso foi atropelado por um ônibus da aviação Santa Brígida. O coletivo operava na linha 8622/10, Morro Doce, Praça Ramos de Azevedo. O idoso foi levado para a UPA Vergueiro, com ferimentos na cabeça. O Programa de Redução de Acidentes da SP Trans investiga o caso. No Largo do Paissandu, um ônibus da Santa Brígida e um carro HB20 acabaram colidindo. O coletivo operava na linha 8600/10, Terminal Pirituba, Largo do Paissandu. As causas estão sendo investigadas. No Terminal Grajaú, um ônibus elétrico da Transolf soltou uma enorme fumaça, chamando a atenção de funcionários e passageiros que passavam pela região. A fumaça saía do teto do coletivo, onde ficam localizadas as baterias. Os trabalhadores da empresa ficaram sem saber o que fazer num caso como este. Felizmente, ninguém ficou ferido. Em Guarulhos, o eixo de um ônibus metropolitano da empresa Vila Galvão se soltou, enquanto o coletivo estava em movimento. Segundo a IMTU, ninguém ficou ferido.
foi informado que o conjunto de molas do veículo quebrou, provocando o desprendimento do eixo. A vistoria do coletivo é válida até o dia 21 de março do ano que vem, e a IMTU está em contato com a empresa para averiguar as causas deste acidente. Em Campo Limpo Paulista, um ônibus da Rápido Luxo Campinas pegou fogo na região do Jardim Santa Lúcia. Segundo a prefeitura da cidade, 20 pessoas estavam a bordo e ninguém ficou ferido. Os bombeiros foram chamados e controlaram o fogo. No ônibus não sobrou nada. Em Minas, um ônibus da Gontijo acabou colidindo na traseira de um coletivo da empresa Gold Turismo na rodovia Fernão Dias, hoje de manhã, na altura do município de São Sebastião da Bela Vista, no sul do estado. 2 pessoas acabaram falecendo e 32 ficaram feridas. Segundo os bombeiros, o ônibus da Gontijo seguia com 25 passageiros e o da Gold levava 42 pessoas. 6 foram levados em estado grave para o hospital. Agentes do SAMU e da PRF atenderam a ocorrência. A Artéries Fernão Dias também prestou apoio. As causas estão sendo investigadas. Em Ressaquinha, um ônibus da empresa Ava Turismo tombou na BR-040. Infelizmente, o motorista que dirigia o coletivo, identificado como Luiz André Pereira de Andrade, de 48 anos, acabou falecendo. Um segundo motorista que seguia no ônibus acabou sendo socorrido. Segundo a PRF, o acidente aconteceu no sentido Barbacena. No ônibus não haviam passageiros. No Rio, um ônibus da Transporte Santo Antônio que fazia a linha Amapá-Duque de Caxias tombou na estrada Barão do Amapá, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, o motorista do ônibus teria perdido o controle ao passar por uma valeta. Entre os feridos estão uma grávida, o motorista e outras pessoas. Moradores da região afirmam que a empresa Águas do Rio abriu uma vala para passar uma tubulação e que não teria fechado o buraco de forma correta. Sendo assim, isso foi a principal causa deste acidente. Na capital, um motorista de ônibus da Nova Cap foi espancado por alguns passageiros. Isso aconteceu porque ele não queria liberar a porta de trás do coletivo para que as pessoas embarcassem. Em Pernambuco, um ônibus acabou sendo incendiado às margens da BR-101 em Recife. Ainda não há informações de feridos. Os bombeiros controlaram as chamas. Testemunhas informaram que o fogo começou após uma manifestação organizada de moradores da comunidade do Detran contra uma ação policial realizada nesta área. Em Jaboatão dos Guararapes, uma passageira morreu ao colocar a cabeça para fora do coletivo enquanto o ônibus estava em circulação. O acidente, envolvendo um veículo da aviação Mirim, foi no bairro Prazeres. O ônibus operava na linha 405, Jaboatão-Piedade. Nayane Vitória Monteiro da Silva, de 19 anos, acenava para pessoas na rua e foi a vítima fatal. O SAMU foi acionado por funcionários da aviação Mirim. No Piauí, um acidente entre um ônibus e uma moto deixou uma pessoa morta na PI 301 em Luiz Correia. Segundo a polícia, a vítima é Antônio Marcos Pinho da Silva, de 23 anos. Testemunhas disseram que o jovem tentava fazer uma ultrapassagem e acabou batendo no ônibus. O coletivo retornava para Teresina após uma excursão. As causas estão sendo investigadas. Na Bahia, 4 homens armados invadiram um ônibus urbano no bairro Lobato, em Salvador. Segundo os passageiros que estavam a bordo, os bandidos estavam com armas e facas e ameaçaram todos a bordo. O assalto foi realizado com agressividade pelos marginais e resultou no desmaio de 2 mulheres. No Paraná, um ônibus da Vandelima Turismo tombou na BR-153, deixando várias pessoas feridas em Rio Azul, no interior do estado.
O coletivo realizava o transporte de estudantes entre Porto União, em Santa Catarina, e União da Vitória, no Paraná. Ele saiu da pista e tombou. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência. A PRF também esteve no local. Em Toledo, a polícia prendeu um casal com drogas dentro de um ônibus da Princesa dos Campos. A Rotan agiu na rodoviária da cidade. Ambos foram presos e levados para a delegacia da cidade. Eles voltavam de Bragantina e eram moradores de Mineiros, lá em Goiás. O ônibus fazia a linha Umuarama-Cascavel. O material seria levado para o estado de Goiás. Em Santa Catarina, uma criança morreu atropelada por um ônibus em Jaraguá do Sul. O corpo de bombeiros que atendeu a ocorrência disse que o menor tentou desviar de uma poça de água e acabou sendo atingido pelo coletivo. O SAMU também atendeu a ocorrência. Na SC-282, em Erval do Oeste, um ônibus da Reunidas Caçador e um caminhão colidiram, deixando 5 pessoas feridas. Segundo os bombeiros, alguns passageiros ficaram presos nas ferragens. Entre os feridos estão um motorista e um bebê de 3 meses. O ônibus que seguia de Florianópolis para Concórdia havia colidido na traseira do caminhão. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência. Antes da gente encerrar esta edição, uma última notícia. A empresa Expresso Transportes foi condenada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro a pagar uma indenização de R$ 5.000 para uma passageira que teria relatado que a viagem teria atrasado 24 horas. Assim nós terminamos mais esta edição do Expresso Alerta, um jornal vibrante, uma arma do povo. Assista logo mais ao Jornal do Ônibus. Boa noite.